A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou grata a Deus por entrar mais uma vez em sua casa e partilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra de consolo para o seu coração. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma tempestade, por um vale de dor, de sofrimento. Talvez a enfermidade bateu à sua porta, talvez um problema financeiro, talvez uma crise conjugal, talvez uma situação difícil com seus filhos, talvez um momento de aridez espiritual. Hoje eu quero dizer para você que é possível tirar lições preciosas das tempestades da vida. Deus pode se revelar a você e você pode ter um conhecimento mais pessoal, mais profundo, mais experimental do poder, do livramento e da graça de Deus nestas tempestades. Chame a sua família, convide os seus amigos, porque Deus tem uma palavra especial de consolo e de encorajamento para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, teólogo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e capelão dessa universidade. E, reverendo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Verdade e Vida. Prazer estar aqui. Reverendo, nesses últimos dias tem havido uma busca crescente pela espiritualidade, em forma de religiões místicas, de práticas místicas, esotéricas. Como o cristianismo responde a esse tipo de espiritualidade? Muito bem, nós vemos a maioria das pessoas em nossos dias não se qualificariam, não estariam dentro do quadro de pessoas sem religião, ou pelo menos sem interesse espiritual. Talvez sem religião, mas não sem interesse espiritual. A maioria dos brasileiros fala de ter algum tipo de interesse religioso. E eu creio que isso diz respeito a algo que é comum ao ser humano. Todo ser humano, de certa forma, tem uma predisposição para cultuar Deus, só que ele distorce isso por causa do seu coração nem sempre preparado por Deus, e ele passa a adorar outras coisas, às vezes criaturas, às vezes imagens, e muitas vezes eles buscam em forma de coisas abstratas. Por isso, de tantas religiões misteriosas e com mistérios e com práticas místicas. E, curiosamente, nos dias do apóstolo Paulo, que foi um dos escritores dos livros da Bíblia, ele também tinha práticas parecidas e ele queria confrontar isso com a mensagem do Evangelho de Jesus. E ele então apresenta o Evangelho de Jesus como sendo um mistério. E esse é um aspecto forte na mensagem do apóstolo Paulo. E o que é esse mistério, reverendo? Esse mistério é algo que Paulo diz que foi revelado no tempo dos apóstolos, os dias de Jesus, mas que não era tão claro antes, que Deus tinha a intenção de salvar pessoas de todas as tribos, povos, raças, porque havia no povo judeu do Antigo Testamento, e mesmo nos dias de Jesus, um orgulho muito grande. Eles achavam que eles eram os únicos escolhidos, o único povo a ser redimido por Deus, porém Deus começa a mostrar o seu amor, o seu intento de salvar pessoas de toda parte. E isso deve ser surpreendente para nós ainda hoje, porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma multidão de pessoas de origens tão distintas e convivendo no mesmo ambiente. Quer dizer, se há algo que ainda causa espanto, essa normalmente é a razão pela qual as religiões de mistérios são tão buscadas. É pelo espanto, porque mistério causa esse tipo de espanto, causa admiração. E o mistério de Deus também causa, porque ele reúne pessoas de partes distintas, de culturas distintas, mas que adoram o mesmo Senhor, que tem o mesmo Salvador, a mesma fé. Isso que faz da igreja algo tão misterioso. É por isso que o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, fala da igreja de Deus como sendo parte desse mistério. O que é que esse mistério pode fazer na vida do amigo telespectador, transformando? O que é que esse mistério pode fazer? O que eu diria a você que está nos assistindo hoje é que
a palavra de Deus mostra algo muito especial acerca desse mistério. Individualmente, esse mistério, num lugar das Escrituras, é definido como sendo Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é, aquele que crê em Cristo tem algo tremendamente fantástico, um mistério que não é para ser escondido, é para ser revelado, mas transforma a vida de alguém. E esse mistério é: o Deus e Criador de todas as coisas pode e habita no coração daquele que crê nele. Então, Cristo habita em vós, o que é coisa tremenda. Pense nessa maravilha. E o que isso causa? Causa esperança de tempos melhores. Pois bem, nada mais confortador do que saber que esse mundo ruim, cheio de males e tristezas e dores e lágrimas, não vai durar para sempre. Aqueles que têm Cristo em vós, se você tem Cristo em você, então você pode ter esperança de tempos melhores, o que a Bíblia fala de esperança da glória. Muito obrigado, Reverendo Weber, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Obrigado. Nós vamos a essa mensagem musical e logo a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Faz-me, Senhor, como uma correnteza nas águas de um rio, Senhor. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, do Espírito Santo, do teu Espírito Santo, tu que habitas nas alturas, onde teus santos te adoram e bendizem o teu nome. Seja a tua força que leva a minha vida, Senhor. Seja a tua força que leva a minha vida, Senhor. Leva a minha vida, Senhor, pela tua mão me guia, faça o sol brilhar em minha vida, faz o sol brilhar em nossas vidas, Senhor. Eu quero dizer para você que a vida não é um cenário róseo, perfumado,
como que um jardim grinaldado de flores, como que pisando em tapetes aveludados. A vida cristã, sobretudo, é como que uma jornada numa estrada juncada de espinhos, onde temos que atravessar por desertos inóspitos, por pântanos lodacentos, por pinguelas estreitas, por cenários ameaçadores. Eu quero lhe dizer que a vida cristã não é indolor. Enfrentamos, sim, tempestades. Você não vive imune neste mundo marcado pelo pecado, pelo sofrimento e pela dor. Nascemos chorando, caminhamos muitas vezes com o rosto coberto de lágrimas e, não raro, fechamos as cortinas da vida também chorando e com dor. Mas as tempestades não vêm por acaso. Elas não são fortuitas, elas não são produto do destino, elas não são fruto do determinismo. A nossa vida está nas mãos de Deus e a sua providência boa e generosa é quem conduz o nosso destino. Mas eu quero dizer-lhe 3 coisas antes de entrar propriamente no texto de Marcos 4, 35 a 41. Primeiro, as tempestades da vida são imprevisíveis. Os problemas chegam sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha. É um acidente, é uma enfermidade súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é um fato que vem e põe a nossa vida de ponta cabeça. Mas as tempestades, elas são inadministráveis. Diz o texto que os discípulos que caminhavam com Jesus naquele barco, no meio do mar, são colhidos de forma surpreendente por uma repentina tempestade. E eles que eram peritos naquele mar, eram pescadores, remaram, lutaram, se esforçaram, mas o barco estava se enchendo de água e eles estavam indo a pique. Eles não conseguiram administrar aquela situação. Assim também, muitas vezes, são os problemas da vida. Situações comuns, aquele ambiente familiar, o seu próprio habitat, de repente se torna um ambiente difícil, um ambiente rival, um ambiente que conspira contra você e você não tem mais o controle, as rédeas nas suas mãos. Quantas vezes você é surpreendido por um problema conjugal, por um problema financeiro ou por um deslize moral e a sua vida começa a entrar num processo quase que de colapso. E você não tem mais domínio, controle sobre a situação. Mas deixa eu lhe dizer, estas tempestades da vida, elas são pedagógicas, porque quando Deus permite você passar por uma tempestade, Deus não apenas acalma o seu coração, mas também acalma a tempestade. E quando você passa por uma tempestade, põe os seus olhos em Deus, em vez de você naufragar, você sai desta experiência mais forte, mais perto de Deus, como aconteceu com o patriarca Jó, que depois de perder os seus bens, a sua saúde, os seus filhos, os seus amigos e o apoio da sua mulher, ele então, restaurado por Deus, pode dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O texto que nós referenciamos, Marcos capítulo 4, 35 a 41, nos apresenta 3 perguntas. E nessas 3 perguntas estão o cerne, o eixo de todo esse texto. E a primeira pergunta é uma pergunta dos discípulos, diante da situação adversa, do temporal, do vendaval, do mar bravio. Eles acordaram a Jesus, que estava dormindo no barco, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a pergunta do desespero.
Quando você está passando por uma luta, por um vale, por uma tempestade, por uma provação, por uma doença, por uma crise conjugal, por um divórcio, por uma perda financeira, por um problema de ordem espiritual, a primeira sensação que você tem é que você está desamparado, é que Deus se esqueceu de você, é que a sua voz não é ouvida, é que os seus esforços não são recompensados. Note você que os discípulos estão apavorados. E eles acharam naquele momento que estavam à mercê, ou melhor, à margem da intervenção do Senhor Jesus. E eles estão com medo, e eles estão absolutamente tomados de pânico e de pavor, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Certamente com uma série de crises, porque eles estavam naquele mar, porque Jesus os ordenara a entrar no barco e passar para o outro lado. E como você vai conciliar a ordem de Jesus com a tempestade? Como você vai conciliar o fato de que você está obedecendo a Deus e enfrentando uma crise? Pois é verdade, muitas vezes o próprio Deus nos leva para o deserto, o próprio Deus nos leva para o miolo da tempestade, não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para nos ensinar, para que tenhamos uma fé não de segunda mão, não de ouvir dizer, mas uma experiência pessoal, concreta, real do seu livramento, da sua providência generosa. E aí então veio o segundo ponto desta mensagem, que agora é a palavra de Jesus para eles, uma palavra de exortação, de encorajamento, de confronto. E Jesus então acalma o mar e dirige seus discípulos dizendo: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a grande pergunta é: por que é que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que na hora da sua crise você não deve se desesperar, você não deve se entregar ao medo, ao pânico, ao pavor, antes olhar para Jesus e confiar nele? Nós estamos vivendo uma crise mundial, a economia mundial está com as pernas bambas. Nós estamos vivendo um tempo de recessão da economia no mundo inteiro, como desde 1929 não era vista. Pessoas falindo, empresas fechando as portas, pessoas perdendo o seu emprego, pessoas que estavam em outros países precisando voltar para a sua nação, porque as portas estão se fechando, as empresas estão despedindo os seus empregados. Nesta hora, o que você vai fazer? Se entregar ao medo? Entregar-se ao desespero e ao pânico? Jesus Cristo disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Vocês devem ter fé. E por que deviam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. No verso 35, Jesus disse: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o destino deles não era o fundo do mar, não era o naufrágio, era o outro lado do mar, era a outra margem. Sabe por que você e eu ficamos com medo às vezes? É porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. É porque nós duvidamos de que Deus vela pela sua palavra em a cumprir e que em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Deixa eu dizer para você, Deus jamais vai desamparar você, Deus jamais vai deixar você sozinho, Deus jamais vai desamparar o justo, Deus jamais vai ver o justo mendigar o pão. Esta é uma promessa de Deus para você. Descansa em Deus, confia em Deus, entrega todas as suas ansiedades, depositando-as aos pés do Senhor Jesus. A sua vida não está solta, o léu, jogada de um lado para o outro. Você não depende da economia mundial, nem a sua vida está nas mãos dos políticos de Brasília. A sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Segunda razão por que eles deviam ter fé e não medo é por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles naquele barco. Aquele que estava dentro do barco é o Criador do mar, do vento, do céu e da terra. Jesus está com você. Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão. Você é precioso para Deus.
Você tem valor para Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou você antes da fundação do mundo, com amor eterno Deus amou você, com benignidade Deus atraiu você, e por amor a você Jesus Cristo foi à cruz, e naquela cruz Ele morreu, morte vergonhosa, para que você pudesse ser perdoado, salvo e resgatado pela graça de Deus. O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não tem medo, não é porque ele é forte, não é porque não há vale, não é porque não há perigo, não é porque não há dificuldade. Ele tem confiança e está descansando a sua alma, porque Deus está com ele. Jesus prometeu, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas em terceiro lugar, você e eu podemos ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E será que Jesus sabia da tempestade? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Certamente dormiu porque, além de ser perfeitamente homem e estar exausto depois de um dia de trabalho, é porque ele confiava plenamente na providência do Pai. Você pode descansar na tempestade, sabendo que Deus vela por você, que Deus cuida de você, que o guarda de Israel não dorme nem toscaneja, Ele está do seu lado como a sua sombra à sua direita. Não tenha medo, tenha fé. Mas há um último fator que Jesus Cristo nos aponta, que é o seu poder. Aquele que está no barco com os discípulos tem poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a morte, tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus é aquele que caminha sobre as ondas revoltas que conspiram contra você. Os seus problemas estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquilo que é maior do que você está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquilo que ameaça você está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E o texto agora nos diz que quando os discípulos veem o mar calmo, o vento tranquilo e a situação resolvida, eles começaram a olhar uns para os outros e fazer a última pergunta do texto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta gloriosa! Por que Deus permitiu aquela tempestade? Por que Jesus leva os seus discípulos para o meio daquela tempestade? Para que eles pudessem conhecê-lo mais profundamente, para que eles pudessem ficar encantados com a pessoa de Jesus. Deus quer que você o conheça, mas o conheça de forma prática, pessoal, profunda, experimental. E então você pode agora perguntar: quem é este? Este é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Quem é este? Este é aquele que veio ao mundo por amor a você. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Quem é este? Este é aquele que levantou os paralíticos, é aquele que limpou os leprosos, que deu vista aos cegos, que ressuscitou os mortos. Este é aquele que foi à cruz por você, que morreu em seu lugar, que ressuscitou dentre os mortos, que desbaratou o inferno, que triunfou sobre o pecado, que voltou ao céu triunfantemente e que há de vir para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus. Este é o Salvador do mundo. Este é aquele a quem você deve entregar o seu coração, a sua vida neste momento. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. As lições da tempestade, Deus quer que a tempestade seja um instrumento pedagógico para ensinar você, para fortalecer as musculaturas espirituais da sua alma e para fazer de você um adorador, alguém que esteja aos pés de Jesus, admirado do seu poder e da sua graça. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41, o reverendo Hernandes falou das tempestades imprevisíveis, inadministráveis e pedagógicas da nossa vida. Falou de como nos sentimos desesperados nessas horas. Depois nos mostrou a atitude de Jesus acalmando a tempestade e confrontando os discípulos, perguntando-lhes por que eles eram tímidos em vez de terem fé. Finalmente, nos mostrou que os discípulos deveriam ter fé e não medo, e exemplificou 4 motivos. O primeiro, por causa da promessa de Jesus. O segundo, deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles no barco. Terceiro, deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Jesus descansava no barco porque confiava plenamente na providência do Pai. E por último, deveriam ter fé e não medo por causa do poder de Deus. Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades e ainda sobre a morte. Os discípulos ficam então admirados e perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Será que ao ouvir essa mensagem, você, à semelhança dos discípulos, tiraram as lições da tempestade? A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa ter tirado todas as dúvidas, à semelhança dos discípulos que compreenderam que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor das suas vidas. As lições da tempestade, esse foi o tema da mensagem de hoje, e onde você pode adquiri-la tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e compre pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode tornar o nosso Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e deposita em qualquer banco. Ou ainda você pode ir diretamente a um Banco do Brasil e fazer o seu depósito para a conta 7000, dígito 9, da agência 3442, dígito 3. Neste domingo, você é o nosso convidado especial para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades, culto matutino, sempre começando por volta das 9 horas. À noite, o culto vespertino começando aí por volta das 18 e 19 horas. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.